Olá, agora há pouco eu fiz uma live, mas ela estava sem som. Creio que o problema tenha sido por conta ah, do meu aparelho que eu estava usando. Ele está com um probleminha no som, agora eu estou usando outro. E eu fiz a live para falar a respeito do filme Destemida. Semana passada, semana passada eu estava na livraria Leture, onde eu dou aulas de escrita criativa, e uma pessoa chegou procurando o livro Destemida. Infelizmente, esse livro só tem em e-book na Amazon. Ele ainda não foi disponibilizado em livro físico. Eu creio que, como o filme está fazendo um grande sucesso, o livro esteja também sendo muito procurado, que até o final do ano, o início do ano que vem, esse livro seja lançado. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do filme. Eu não tinha assistido ainda, e aí ontem à tarde, finalzinho da tarde, eu fui assistir o filme, não consegui assistir ele inteiro numa sentada, porque eu precisei atender um telefonema, depois precisei atender minha mãe. Assisti em duas etapas. Mas mesmo assistindo em duas etapas, eu consegui, assim, sentir toda a carga de emoção que a história contém. E a história me deixou com a. Me provocou, digamos assim, alguns questionamentos. Primeiro, a motivação. Como que aquela menina, né, a personagem do filme, ela foi motivada pela família, foi motivada pela vida, pelas vivências dela, ao ponto de, muito pequena, ela ter se determinado, ela ter estabelecido um objetivo e ela ter ido atrás de fazer tudo o que era necessário para poder realizar esse sonho, que era se tornar uma navegadora, né? E ser uma das pessoas mais jovens a fazer a circunnavegação. Até então havia um rapaz de 17 anos que já havia feito, e ela queria se tornar a mais jovem a fazer essa viagem de circunnavegação, né? Eu vou acabar dando aqui alguns spoilers, então se alguém não quer spoiler, por favor, vai ter que assistir o filme primeiro, depois volta a ver aqui o meu vídeo. Então, a vivência dessa criança a princípio, né? E como ela correu atrás para poder aprender, para poder se preparar para realizar aquele sonho de ser a mais jovem a fazer essa viagem de circunnavegação. E aí fica a pergunta: o porquê que as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes andam tão desmotivados ultimamente? A gente conversa com eles, eles sabem falar de cansaço, eles sabem falar que, quando que começa as férias? Eu não vejo a hora que cheguem as férias. Então, as pessoas, elas estão, mesmo os adultos, sem essa garra para a vida, sem essa motivação de correr atrás de sonhos, correr atrás de objetivos. Vão vivendo o dia a dia, porque tem que ser vivido, mas sem alegria, sem que haja algo mais especial na vida delas. E aí eu percebo que talvez seja a forma como estamos criando nossas crianças, nossos adolescentes. Como eu trabalhei com educação 33 anos em sala de aula sempre, hoje eu trabalho ainda na área da educação, mas não mais com escola. Eu tenho um curso de escrita criativa, juntamente com a livraria Leture, aqui em Chapecó. E o que a gente nota? As crianças não têm motivação nenhuma. As crianças, elas
estão desinteressadas, elas não têm mais curiosidade, elas não têm aquela vontade de aprender, de conhecer, de ir além, e sempre cansadas. Lá no ano de 96, quando eu pela primeira vez comecei a fazer o curso de pedagogia, o meu professor de psicologia, ele dizia que estava tudo errado e que a gente estava criando as crianças de forma errada, porque o ser humano precisa de frustração, precisa de não, para se tornar um ser humano feliz. E com essa mania que foi se estabelecendo a partir dos anos 80, 90, de que criança não pode se frustrar, criança não pode ouvir não, criança não pode se aborrecer, ficar triste, tem que ter uma alegria infinita. Gradualmente, as crianças foram deixando de sentir coisas ou de buscar coisas que eu, por exemplo, quando criança fazia. A gente queria algo, a gente tinha uma meta que a gente tinha que cumprir, né? E aí, ouvindo uma coreana brasileira, eu sigo ela e ela falando, né, que quando ela tinha o filho dela pequeno, que hoje já é um advogado, ela estabelecia R$ 1 por página lida. Então, com o tempo, ele descobriu que quanto mais páginas de livro ele lesse, quanto melhor fosse o resumo que ele passasse para a mãe, maior seria a sua mesada, né? Há outras mães que estabelecem valores por atividades diárias do cotidiano, arrumar a cama, deixar o quarto arrumado, estudar e tirar boas notas. E aí a mesada é conforme atingem essas metas. E é uma forma legal de você abordar isso com as crianças, com os adolescentes, porque desde cedo eles se tocam de que na vida a gente tem obstáculos, a gente tem dificuldades, a gente tem situações que a gente precisa ultrapassar, que a gente precisa superar e vencer. E olhando para aquela menina ali, então ela tinha esse desejo de ser a mais jovem a fazer a circunnavegação, e ela vai correr atrás desse sonho. Ela faz uma lista de cursos que ela precisava fazer, de conhecimentos que ela precisava ter para poder realizar esse sonho. E ela não fica parada, ela não fica dependendo do pai e da mãe. Ela vai atrás de um professor, ela vai atrás do curso, ela vai atrás das coisas que ela precisa para realizar o seu sonho. Será que não é hora da gente começar ou retornar para práticas educacionais que a gente tinha anteriormente? Será que não seria melhor a gente estabelecer metas para que os nossos queridos jovens, adolescentes, crianças possam se motivar, se desafiar, e dessa forma eles possam serem adultos mais realizados, mais felizes no futuro? Eu creio que a forma como temos encaminhado a vida das crianças não está num bom caminho. Porque essas crianças e adolescentes estão crescendo sem noção de limites, de regras. Elas crescem sem a noção de que a vida tem problemas diários, cotidianos. Tem grandes problemas que você precisa analisar, você precisa buscar soluções. Muitos jovens hoje são pessoas depressivas. E por que são depressivas? Não seria porque estão sem motivação? Esses jovens estão sem rumo na vida. Será que estão sem rumo porque lá atrás, e mesmo agora, eles não possuem sonhos? E como não possuam sonhos, eles não sabem para onde ir? Eles não sabem o que buscar?
A gente vê, ao mesmo tempo, pessoas de mais idade ainda realizando sonhos, ainda buscando novos caminhos, se desafiando a novas aventuras de vida. Eu sou uma delas. Eu me tornei professora aos 17 anos, comecei a trabalhar como professora aos 18. Era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito ser professora de história. Eu fui professora de história. Acabei minha vida de professora como professora de português e história. E eu escrevia, provocada por uma professora, desde os 13 anos, poesias. E isso continuou vida fora. Eu dei um intervalo ali quando eu casei e fiquei um tempo sem escrever. Em 2010 eu retornei a escrever poesias. Em 2016 eu lancei meu primeiro livro. Então foi a vida me dando aos 46 anos uma nova carreira. Eu aposentei em 2019 para poder cuidar da minha mãe idosa, hoje está com 90 anos, tem demência, um pouco de surdez, tem degeneração da mácula, o que faz com que ela não consiga mais enxergar muito bem. Mas eu não estou sem o que fazer. Eu tenho uma nova carreira, eu sou escritora. E sou uma escritora tão bem sucedida quanto eu fui professora. Hoje eu tenho o privilégio de sair na rua ou mesmo pelas redes sociais. Os meus ex-alunos me encontram e dizem, professora, lembra de mim? Lembra daquela aula que a senhora deu? Lembra disso? Lembra daquilo? Então, assim, o meu trabalho, de alguma forma, foi significativo para os meus alunos lá atrás. Hoje, como escritora, eu participo de 10 academias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu tenho publicações no Brasil, publicações fora do Brasil. Hoje, há trabalhos meus publicados em 6 línguas diferentes, além do português. E eu ainda estou super motivada, com muitos sonhos ainda, referentes à minha carreira de escritora, coisas que eu quero fazer, né? Dificuldade para mim é falar com o público através das redes sociais, gravar vídeos. Mas tenho que vencer. Essa live é motivadora para mim para isso. É o começo para vencer esse obstáculo. Já trabalho com as redes sociais desde 2008, 2009, talvez um pouco antes, quando eu fiz o meu perfil no Facebook. Agora, depois que aposentei, eu já tinha Facebook, já tinha Instagram, já tinha YouTube, já tinha o Twitter, né? E eu acabei fazendo o TikTok, mas não andava. E fiz o Quai e ficou lá parado. Agora, depois de aposentar, eu acabei retomando. E eu percebi que no Quai as pessoas gostavam do que eu postava e eu fui postando. Hoje eu estou quase fechando 37 mil seguidores. Então, que ótimo, que legal, estou feliz. Então, vamos fechar esses 37 mil, vamos para os 38, e assim a gente vai estabelecendo metas, a gente vai trabalhando. E esse filme, então, me provocou. O filme Destemida, da Netflix, aqui para quem entrou depois. O que falta, às vezes, para as pessoas é a motivação, é um objetivo, é um sonho. O meu livro Superação, que foi o último que eu publiquei sozinha, ele trabalha exatamente isso, né? A gente superar os nossos limites, a gente correr atrás daquilo que a gente quer. E se você tem um limite, se você tem um objetivo, você vai transpor limites e você vai correr atrás e você vai realizar, você vai se redescobrir, você vai aprender, você vai pesquisar. E você vai encarar os desafios que estiverem à sua frente para você chegar no seu objetivo. E de repente o que esteja faltando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens, seja exatamente isso. Ir atrás
né, de objetivos, correr atrás de objetivos. Então fica aí essa minha reflexão. E mais uma perguntinha que fica aí para você, se alguém quiser responder. Eu gostaria muito que vocês respondessem. O que sobra para uma pessoa que aos 16 anos fez uma viagem de circunnavegação, ou seja, fez uma volta ao mundo velejando? O que faz uma pessoa depois disso? Até onde vai essa pessoa depois disso? Qual vai ser o limite dessa pessoa depois? Eu não fiz uma pesquisa ainda sobre essa pessoa, porque o filme é baseado numa história real de uma menina australiana. Então eu pretendo pesquisar a respeito dela, porque eu fiquei muito curiosa. Eu quero saber o que aconteceu depois com ela. Eu sei que ela continuou velejando. Mas que adulto se tornou essa pessoa? E tá na hora, eu acho, da gente repensar que adultos nós queremos para frente. E talvez mudarmos a forma de nós lidarmos com os nossos filhos. E nós estabelecermos aí algumas dificuldades, permitirmos que eles vivenciem dificuldades, que eles vivenciem problemas, que eles possam desenvolver a criatividade para superar essas dificuldades, esses problemas, para que eles possam ser pessoas felizes, para que eles possam ter a emoção da conquista, a emoção de superação. Quando a gente dá tudo pronto, a gente rouba deles, a gente aleja eles dessas coisas que são próprias nossas, dos seres humanos. Então fica aí a reflexão, espero que vocês tenham gostado. E digam aí o que vocês acham. O que sobra para uma pessoa que já deu a volta ao mundo aos 16 anos fazer depois disso? Tchau!